porque, meu Pai, a Tua mensagem, ela é vida para a nossa vida. E nessa noite, eu lhe peço agora que o Teu Espírito Santo possa estar passeando no meio da igreja, possa estar, meu Pai, tirando toda aquela falta de atenção, tudo aquilo que está ocupando a mente desta pessoa, que impede ela, meu Pai, de meditar na Tua palavra, que nessa noite venha cair por terra e que a Tua palavra venha penetrar no nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, Deus de Israel, que a Tua palavra venha penetrar dentro de nós agora como uma espada poderosa, uma espada que combate o ser humano, as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. Eu oro a Ti nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach. Amém. Amém. Nós estamos falando de sementes. E existe semente que você planta e quando ela começa a germinar, ela não para mais, né? Ela vai frutificando, 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 de geração em geração, e isso vai passando de geração em geração. Por exemplo, os ensinamentos que Yehoshua nos deu, ele, há tantos anos atrás, ele ainda nos inspira, né? Ele ainda nos ajuda a vencermos as atribulações da nossa vida. E hoje nós vamos falar de algo que foi plantado lá atrás, algo que foi ensinado lá atrás e que permanece ainda no dia de hoje, né? Permanece como uma coisa real, uma coisa verdadeira na nossa vida. E hoje nós vamos falar de algo muito importante na vida do cristão que faz uma aliança com Jesus. Hoje nós vamos falar de uma coisa essencial para toda a nossa vida. Hoje nós vamos falar do batismo. O batismo é a oportunidade que nós temos de purificar a nossa vida. Ele é bíblico, né? E isso começou lá atrás. Agora, quem é que começou com o batismo? Alguém sabe aqui quem começou com o batismo? Hoje nós vamos interagir aqui bastante, mas aqui, né? Oi? Olha, muita gente dizendo que foi João Batista, mas a verdade não foi João Batista que começou o batismo. João Batista não começou o batismo. O batismo, ele começou lá atrás, e nós vamos abrir a nossa Bíblia para a gente ver, para a gente aprender com quem começou o batismo, como começou o batismo. O batismo nas águas, na verdade, ele começou com os essênios. Os essênios, na época de um homem chamado Jonatas Macabeu, no ano 160 a.C. O batismo começou há muitos anos atrás de João Batista nascer. O batismo começou muitos anos atrás de Jesus nascer. Ou seja, foram os essênios que começaram com a ideia do batismo nas águas para a purificação. E uma coisa interessante é o desligamento dos essênios da comunidade judaica. Quem eram os essênios? Os essênios, eles eram judeus que moravam próximo à região do Mar Morto. E eles tinham a sua cultura própria. Eles tinham a sua cultura. Nós aprendemos aqui outro dia que lá em Israel ele é dividido por várias comunidades que nós chamamos de kibbutz, são os kibbutz. E existia essa comunidade judaica que habitava próximo à região do Mar Morto, onde eles tinham a sua cultura. E esses judeus foram os que não se corromperam com a idolatria, não se corromperam com as coisas erradas.
que Israel estava praticando. E esses homens, esses essênios, eles tinham uma missão árdua. Do quê? De, junto com os judeus macabeus, repreender todo o erro que estava sendo praticado em Israel. Por exemplo, lá em Israel só podia ser sacerdote quem era da tribo de Levi e quem pertencia à tribo de Judá. Então, quem não era da tribo de Levi, por exemplo, não podia ser sacerdote. Quem não tinha linhagem dessa tribo não podia ser sacerdote. E os príncipes da época e pessoas com muito dinheiro, eles estavam comprando o direito do sacerdócio. Eles compravam o direito do sacerdócio, né? Por dinheiro, por ouro, por prata, por joias. E esses essênios eram as pessoas que combatiam esse tipo de atitude, porque o sacerdócio tinha que vir de uma linhagem, não podia ser comprada. Então, a pessoa queria ser sacerdote, ela achava legal, achava bonito ser sacerdote, então ela ia lá por dinheiro e comprava. E na verdade não é assim que funciona. Existe uma linhagem a ser seguida, né? Hoje nós vemos também, nos dias de hoje, que existe uma linhagem real nos dias de hoje para ser seguido, mas alguns querem ser pastores, eles compram, eles querem, eles subornam, eles vão lá fazer cursos de teologia para se formar sacerdote. E na verdade existe uma hierarquia que precisa ser respeitada dentro das escrituras sagradas. E esses essênios, essa comunidade que morava próxima ao Mar Morto, eles eram pessoas que combatiam esse tipo de atitude. Os essênios, eles combatiam os líderes judaicos que tinham essa ideia, né, de vender o sacerdócio por dinheiro. E os essênios, eles são da descendência de Enoque, e eles habitam nessa região desértica, próxima às montanhas, na região do Mar Morto. E uma coisa muito interessante é que o livro de história fala sobre os essênios. Então eu fui pesquisar um pouco sobre os essênios, né, para nós sabermos o que a história diz. O que é que a história diz? Então, coloca pra gente aqui, irmão Rodrigo. Veja o que a história fala sobre os essênios. Vamos ver. Diz assim, olha lá. Tá um pouco pequena a letra, né? Agora que eu tô vendo. Mas tá bom, irmão, pode republicar aí. Diz assim, olha: dentre as comunidades, tornou-se conhecida a de Qumran, em 1955, nas regiões de Qumran, zona árida e quente próxima ao Mar Morto, onde foram encontrados jarros com manuscritos, que tinham documentos, revelações, leis, usos e costumes de uma comunidade de essênios. O essenismo é transcrito pela primeira vez por Filon e Flávio Joséfo, onde citavam uma ordem que havia se afastado do judaísmo tradicional por motivos desconhecidos, pois os seus costumes se diferenciam em determinados pontos. Iniciaram seus estudos nos séculos que vão desde o ano 160 a.C. a 70 depois de Cristo. O essenismo foi melhor revelado na história oficial pela descoberta dos famosos, os manuscritos do Mar Morto, que são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados em cavernas de Qumran. Após décadas de trabalhos e controvérsias, a tradução integral dos manuscritos do Mar Morto foi completada no ano de 2002. Dois hábitos comuns do grupo. Pode-se dizer que alimentavam-se basicamente de frutas, legumes e banhavam-se em águas como forma de ritual para purificação espiritual. Durante o domínio da dinastia Hasmônia, os essênios foram perseguidos. Retiraram-se por isso para o deserto
vivendo em comunidade e em estrito cumprimento da lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, bem como a dos profetas. Fonte Equipídia, está aqui a fonte. Apaga a luz um pouquinho, irmão. Fonte está aqui, Equipídia. Depois você pode pesquisar sobre os essênios. Eu fiz uma pesquisa na história para descobrir quem eram os essênios. A história diz que os essênios tinham um ritual de se banhar nas águas para serem purificados. Olha que coisa interessante. Os essênios se banhavam nas águas para se purificar dos seus pecados. É muito interessante o que as descobertas arqueológicas falam dos essênios. Tudo que nós vimos, tudo que nós aprendemos sobre os essênios é que é uma comunidade judaica que aparece fazendo batismos em águas para purificar as pessoas. Ou seja, lá no ano 160 antes de Cristo, e é claro, antes de João Batista, essas pessoas já tinham um ritual de se purificarem. E essa comunidade dos essênios, eles eram uma comunidade rica, porque eles cultivavam tâmaras e mel de tâmaras, ou mel silvestre, como é conhecido em algumas traduções. Isso custava muito caro, e por isso, o que é que eles fizeram? Eles tinham dinheiro, e eles pagaram escritores para escreverem os seus manuscritos, que são esses manuscritos que nós conhecemos como os manuscritos do Mar Morto, que há 60 anos está na mão do Vaticano, e o Vaticano não publica isso há 60 anos, né? Só que a Universidade de Israel também tem uma cópia sobre esses manuscritos, mas não há interesse nenhum deles publicarem também os manuscritos do Mar Morto, porque lá vai mostrar um Jesus judeu, e não há interesse para Israel mostrar um Jesus judeu, né? Um Jesus que vem da linhagem judaica, que vem da tribo de Judá, que vem da raiz de Jessé. Então não há interesse para eles. E nós não sabemos o motivo de que o Vaticano tem segurado por mais de 60 anos o manuscrito do Mar Morto. Mas o que nós sabemos é que essa comunidade era uma comunidade rica e que mandou escrever a sua história, mandou escrever esses manuscritos no ano 160 a.C. e agora no ano de 1940, na década de 1940 a 1950, foram descobertos por pastores que estavam cuidando ali de um rebanho, de algumas ovelhas que fugiram nessa região de Qumran, e eles foram procurar essas ovelhas que haviam se perdido, e entrando em uma caverna, que nunca ninguém ainda tinha entrado naquela caverna, eles encontraram jarros de barros, e quando foi quebrado esses jarros de barros, foi descoberto então esses manuscritos que têm muito mais de 2.000 anos de existência. É muito interessante. Aqui está, próxima tela, põe pra gente, está o que a história fala sobre os manuscritos do Mar Morto. Diz assim: os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados em cavernas em Qumran, no Mar Morto. No fim da década de 1940 e durante a década de 1950, foram compilados por uma doutrina de judeus conhecida como essênios. Vê que já não é a mesma, não é o mesmo texto. Aqui já é Wikipedia também, mas se trata, né, de uma pesquisa diferente. Aqui já é a pesquisa do Mar Morto, lá foi dos essênios. Aqui é Mar Morto. Se você colocar no Google, digitar lá manuscrito do Mar Morto, vai aparecer lá no Wikipedia e você pode selecionar. Então você vê que mais uma vez eles dizem que era a doutrina dos essênios
que viveram em Qumran no século II a.C. e aproximadamente 70, no ano 70, depois de Cristo. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, exceto do livro de Ester e do livro de Neemias. Os manuscritos incluem também livros apócrifos e livros de regras da própria seita. Os manuscritos do Mar Morto são de longe a versão mais antiga do texto bíblico, datado de 1000 anos antes do que chamamos aí o texto original da Bíblia hebraica, usado pelos judeus atualmente. Atualmente estão guardados no santuário do livro do Museu de Israel em Jerusalém. Fonte Wikipedia, os manuscritos do Mar Morto. Interessante. Um manuscrito que cita passagens bíblicas, só que esse manuscrito é mais antigo do que o manuscrito da Bíblia. É muito interessante. Um manuscrito que foi escrito antes dos manuscritos da Bíblia, como nós acabamos de ler, que não cita apenas o livro de Ester e de Neemias, porém se trata de um texto bem mais antigo do que os textos hebraicos. Mas por que de fato era realizado então esse batismo pelos essênios? Por que é que os essênios faziam esse ritual lá atrás, no ano 160, como eles acharam escrito nesses manuscritos e como já era um costume dessa região, desse povo, até no ano 70 depois de Cristo, antes mesmo da fundação da Igreja Católica, porque a Igreja Católica foi fundada no ano 300 pelo imperador Constantino. Agora, por que é que esses essênios realizavam o batismo? A resposta está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36. Eu gostaria que você abrisse o livro do profeta Ezequiel. Depois de Salmos, você vai andando aí para frente. A resposta de por que os essênios realizavam esse ritual nas águas está exatamente aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, que diz assim a palavra de Deus. Olha só o que Deus está falando através do seu profeta. Deus está fazendo uma aliança de renovo com o povo dele. Deus está fazendo uma aliança de renovo com o povo de Israel, porque esse povo se contaminou com as idolatrias, com o ídolo, se contaminou com o paganismo, foram expulsos das suas terras, porque Deus virou as costas para Israel, o povo foi disperso para todas as nações, levado para cativeiros, e agora, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, Deus faz uma restauração, Deus faz uma promessa, uma profecia de restauração para o povo de Israel. Como eu gostaria muito que você entendesse o que eu estou dizendo aqui, porque eu tenho certeza que para muita gente vai entrar num ouvido e sair pelo outro, mas eu gostaria muito que você entendesse aqui. Isso aqui eu garanto para você, isso aqui é de primeira mão, você nunca ouviu isso, você não vai ouvir pastor nenhum pregando sobre isso, de que o batismo começou lá atrás, pelos essênios. Agora nós queremos saber por que é que os essênios, no ano 160 antes de Cristo, realizavam esse ritual de batismo nas águas. Eles eram judeus seguidores da lei de Moisés, eram judeus que não tinham se corrompido, eram judeus que não tinham caído no paganismo e nem na idolatria, como a comunidade dos macabeus. Olha só o que ele diz no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 18 a seguir. Diz assim: derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos que a contaminaram, e espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos.
E chegando aos gentios, para onde, ou melhor, pulei aqui um pedaço, e os seus caminhos, e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando aos gentios, para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se diziam deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios, para onde foi. E dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde fostes, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Olha só o que Deus está dizendo: eu vou santificar, por amor à casa de Israel, a promessa feita para Abraão. Eu vou santificar o meu povo das idolatrias, eu vou santificar o meu povo do paganismo. Aí continua dizendo assim: e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregareis de todas as terras, e vos tirarei para a vossa terra. Então aspergirei água sobre vós, e vós ficareis purificados. Preste atenção nesse versículo: aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha que texto maravilhoso. A água na Bíblia simboliza pureza. Deus está dizendo aqui para o povo de Israel que ia chegar uma época, ia chegar um determinado tempo, que Ele ia usar a água para purificar o seu povo e colocar dentro de nós um espírito novo. Não é isso que o batismo faz? Ele nos purifica de todo pecado, e nós recebemos o Espírito Santo. É isso que o apóstolo Pedro diz: sejas batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o Espírito Santo. Lá atrás, no livro do profeta Ezequiel, Deus já está fazendo a profecia do batismo. Deus já está fazendo uma profecia de que Ele ia usar a água para purificar, para refazer aliança com o povo. É forte demais esse versículo, esse capítulo 36 do livro de Ezequiel, porque aqui se trata de uma profecia que o próprio Deus diz sobre a restauração. Então, como nós estamos observando nesse texto, havia uma promessa de Deus para quê? Para purificar o seu povo, para restaurar o seu povo. E para se cumprir esta palavra, para se cumprir essas profecias, os essênios, que eram seguidores da palavra, eles colocaram isso em prática. Eles pensaram: bom, então essa é a hora de nós colocarmos em prática para nós purificarmos Israel, porque Israel tomou um caminho diferente. Eles viam que a comunidade deles estavam seguindo um caminho certo. Então eles colocaram em prática essa purificação, para que houvesse o quê? Uma restauração para todo Israel, já que os essênios era a única comunidade que não tinha se contaminado com a idolatria. Eles e os macabeus, eles não tinham se contaminado. Então eles repreendiam isso, eles lutavam contra o paganismo, eles lutavam contra a compra de sacerdócio, eles combatiam a compra e a venda de sacerdócio. Eles já estavam lutando contra isso.
E foram eles, junto com os macabeus, que fizeram a purificação no templo no ano 175 a.C. Lembra daquele rei louco, maluco lá? Que consagrou, entrou dentro do templo de Deus, o santuário de Deus. Ele foi lá aonde estava o altar de sacrifício e sacrificou 2 porcos. Ele sacrificou porcos no santuário. Ele pegou o porco, que era um animal impuro, e sacrificou. E depois o templo ficou sujo. E Deus rejeitou o reinado desse rei chamado Epifânio, porque ele havia contaminado o templo no ano 175. O templo ficou contaminado, porque ao invés de ele pegar o cordeiro sem mácula, ele pegou o porco, o animal impuro, já de propósito, para aborrecer a Deus mesmo. Foi lá e sacrificou um porco em cima do santuário de Deus. E quem foi que purificou o templo? Quem foi que fez um trabalho de purificação? Os macabeus, com o apoio dos essênios. Eles se juntaram para fazer uma purificação. Colocaram o povo, apregoou o jejum, apregoou o clamor, para que o templo de Deus viesse a ser purificado e Deus voltasse a habitar no seu templo. E eles chamaram essa festa de Hanukkah. Essa festa acontece até hoje, a festa do Hanukkah. Todos os anos Israel comemora a festa do Hanukkah. Jesus também participou da festa do Hanukkah. Jesus participou dessa festa. Antes de Jesus nascer, os macabeus foram lá e purificaram o templo. Só que Jesus cresce dentro de uma comunidade judaica, e Jesus vai participar da festa do Hanukkah. Está lá em João 10, 22. Se você abrir a sua Bíblia, ler lá em João 10, 22, você vai ver que Jesus foi participar da festa do Hanukkah em Jerusalém. Ele tinha acabado de vir de Betânia, onde ele tinha ressuscitado a Lázaro. Para quê? Para ir participar da festa do Hanukkah, ou a festa da dedicação. E todos os anos acontece isso em Israel, a festa da dedicação, ou a festa do Hanukkah. Olha que coisa interessante. O templo estava sujo, o templo estava poluído, um porco havia sido sacrificado em cima do santuário. E quem é que vai fazer essa purificação? Os macabeus, os essênios também, 2 comunidades que não tinham se corrompido. Eles trabalham na purificação do templo, que foi aceita por Deus, tanto que foi aceita que o próprio Jesus foi participar dessa festa anos à tarde, e isso acontece até o dia de hoje. Até o dia de hoje, no século 21, acontece a festa do Hanukkah em Israel, ou a festa da dedicação. Esses dias eu ouvi o Silvio Santos falando da festa da dedicação, do Hanukkah, né? Ele estava falando da festa da dedicação. Isso é muito importante para eles. Por quê? Porque o templo estava contaminado. Então, voltando ao nosso assunto, os essênios colocaram em prática a profecia do livro de Ezequiel, capítulo 36, e como nós vemos no versículo 25, ele diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Nós vemos aqui que a água, ela aparece para a santificação do povo. A água aparece na santificação, como eles entendiam, como a Bíblia havia ensinado, que ao passar as pessoas da comunidade deles por essas águas, as pessoas ficavam puras. Então eles faziam um culto ali de celebração a Deus, um culto de purificação. Pegava as pessoas da sua comunidade, pessoas que se sentiam contaminadas com o pecado, contaminadas com os prazeres da época. Então eles passavam essas pessoas nas águas,
fazendo ali uma espécie de batismo, né? Fazendo um batismo e restaurando a vida espiritual daquela pessoa. Ou seja, eles purificavam as pessoas pelas águas, o que nós chamamos hoje de batismo. E como é que eles faziam? Eles canalizavam essas águas para dentro do templo. O templo era construído ali próximo ao rio. Então eles canalizavam estas águas através de dutos para dentro da igreja. Ali eles tinham uma espécie de uma piscina, só que a água não ficava armazenada. A água, ela saía do rio, caía ali, e através do duto ela continuava seguindo o seu fluxo, porque na ideia deles a correnteza tinha que levar embora os seus pecados. Então você vê que desde lá de trás eles também praticavam o batismo que nós praticamos hoje, em águas naturais correntes. Aqui na comunidade da Família de Deus nós não batizamos em piscinas, em águas paradas. Então a ideia dos essênios era o quê? Que a correnteza levasse embora todas as impurezas, seguisse o rio, todas as impurezas fossem embora. Então nós vemos aqui os primeiros batismos em águas correntes naturais. Mais tarde, os sacerdotes de Israel pegaram essa ideia dos essênios, acharam essa ideia dos essênios maravilhosa e criaram os tanques da purificação dentro dos templos, né? Por exemplo, quando a gente vê lá Davi e Betseba, aonde é que Davi avistou Betseba? No tanque da purificação. Ela estava saindo do seu fluxo menstrual e a lei dizia que a mulher ficava impura. Então eles passavam no tanque da purificação. E Davi está o quê? Davi está vendo aquela mulher da sua casa, ali do palácio. Ele via dentro do templo onde estava o tanque da purificação. Foi aí que os olhos dele se encantou por aquela moça e ele acabou cometendo um pecado. Mas o que me chama a atenção nesse documentário, o que me chama a atenção no documentário do Wikipedia, ou Wikipédia, não sei como que fala aí, irmão? Wikipedia? Então vamos lá, vamos. O que me chama a atenção nesse documentário é isso aqui, próxima lona. Não tira da lona para mim, por favor, deixa na lona. É isso aqui que me chama a atenção. Voltando lá atrás, né? Durante o domínio da dinastia Hasmônea, os essênios foram perseguidos. Retiraram-se por isso para vivendo em comunidade e em estrito cumprimento da lei mosaica, bem como a dos profetas. Os essênios foram perseguidos, foram jurados de morte, e eles fugiram para o deserto. E ali no deserto eles continuaram a vivendo segundo a lei de Moisés e dos profetas. Mas olha que interessante, os manuscritos do Mar Morto diz que esse povo fugiu para o deserto. Aqueles que começaram o batismo nas águas, aqueles que purificavam as pessoas nas águas, fugiu para o deserto. Então os essênios foram morar lá no deserto, habitar lá no deserto. E como é que João Batista aparece na Bíblia? Olha que coisa interessante. Próxima lona pra gente, deixa eu ver, não é. Volta, vamos lá, vamos ler nós aqui. Mateus 3, vai lá, aí mesmo. Como é que aparece João Batista? Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 6. E naqueles dias surge o João Batista onde? No deserto da Judéia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre ou mel de tâmaras. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizado no Rio Jordão. É interessante que daqui para trás não existe a história de João Batista. Só aparece o anjo dizendo que Isabel ia estar grávida. Aparece a gravidez de Isabel, mas não mostra na Bíblia como ele nasceu, onde ele nasceu. Só que o texto diz que esse homem aparece no deserto, para onde os essênios tinham ido. Interessante que quando o anjo fala com Maria que ela também daria luz a um filho, e que já Isabel estava grávida de 6 meses, ela vai para as montanhas da Judéia, uma região próxima ao Mar Morto, na casa de Zacarias, que era pai de João Batista. Coincidência ou não? Coincidência ou não, meu irmão? Os essênios tinham ido para o deserto, e eram eles que tinham a doutrina do batismo. E coincidência ou não, João aparece no deserto batizando. Uma outra coisa que me faz pensar muito, mas muito, que coloca a minha cabeça até em parafuso, é Lucas, capítulo 1, versículo 36 ao 40. Que é aquilo que eu disse para você, sobre a casa de Zacarias, aonde esse homem morava, aonde esse homem habitava. É muito interessante isso. Zacarias era o pai de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 36 a seguir. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às o quê? Montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e a saudou. Coincidência ou não, João Batista morava na mesma região dos essênios. Seria João Batista um essênio? Seria João Batista da comunidade dos essênios? Seria João Batista um homem que aprendeu uma tradição lá de trás, e agora ele traz essa tradição para que o povo pudesse também se batizar e serem purificados? Mais um slide para nós. Segundo o padre e historiador renomado Sérgio Olmedo disse em uma entrevista ao jornal Fantástico da Rede Globo em 23 de dezembro de 2012, deixando escapar que o Vaticano tem em seu poder uma revelação extraordinária sobre os manuscritos do Mar Morto, e disse ainda que João era da comunidade dos essênios. A fonte g1.globo/fantástico/notícias/2012/12/historiador _João Batista, traço em cada frasinha aí, né? Era um dos mais admirados por Jesus. .html. Essa matéria está aí no site do G1. Esse padre renomado, historiador, que pesquisa história, que investiga história, ele diz que o Vaticano tem em seu poder uma revelação extraordinária sobre os manuscritos do Mar Morto. É muito interessante. O que o Vaticano esconde mais de 60 anos?
Eu sempre disse isso nos nossos estudos na rádio. O que é que o Vaticano esconde há mais de 60 anos? E por que não há interesse da Universidade de Israel divulgar esses textos? Nós vemos aqui como o batismo começou na Nova Aliança. Quando Herodes viu que João estava agregando milhares de pessoas no movimento desse batismo, Herodes mandou cortar a cabeça de João. Herodes disse: traga-me a cabeça daquele João, o batizador. Afinal, batista significa o que batiza. Uma outra história muito interessante que liga os fatos sobre o próprio batismo de Jesus. Por que é que Jesus se batizou? Jesus passa naquele batismo para mostrar que João Batista era uma autoridade e que ele estava fazendo aquele ritual para que se cumprisse as profecias de Ezequiel 36. Para dar força, para dar ênfase na profecia de Ezequiel 36. É por isso que Jesus passa pelo batismo, para mostrar que era importante, que assim como ele batizou, todos também devem se batizar. Batismo, a palavra batismo significa imergir, não é jogar água não, é imergir, a palavra batismo. Agora uma coisa interessante, vocês sabem como que era chamado esse movimento dos essênios? Israel era chamado de judaísmo. Os católicos são chamados de cristãos. Os crentes são chamados de protestantes. Mas e os essênios? Como os essênios eram chamados? Sabe como que era chamado os essênios? O caminho. Os essênios eram chamados de o caminho. Isso mesmo, o caminho. Nos manuscritos deles, eles afirmam isso. A comunidade deles eram chamadas de o caminho. Agora olha que fato interessante. Abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Eu disse que o que você está ouvindo aqui, você não vai ouvir por aí nos púlpitos. O que você está ouvindo aqui é um ensinamento teológico. Guarde isso no seu coração, isso é de grande valia. Isso é de grande valia para você. Ninguém mais vai ensinar isso aqui para você. Guarde isso no seu coração. Os essênios eram chamados, eles afirmam isso nos seus manuscritos, de o caminho. Apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 1. Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um judeu muito importante da época, um grande teólogo. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso com Deus, assim como todos vós o sois nos dias de hoje. Persegui o caminho. O que ele persegue? O caminho, até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Desses recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, nós aprendemos que ele era um perseguidor do povo de Deus. Mas ele perseguia o quê? O que ele está dizendo que ele perseguia? Você consegue perseguir caminho, irmão?
Você consegue perseguir caminho? O caminho que ele está dizendo aqui é uma comunidade. Ele persegue o caminho. É coincidência isso aqui? Pode ter certeza que não. Não precisa ser teólogo para interpretar o texto, porque a resposta está no término da frase. Quem era esse caminho? Homens e mulheres. Olha aí, homens e mulheres. Mas que homens e mulheres eram esses? Seguidores de Yehoshua, seguidores de Jesus. Eram eles a quem Paulo perseguia. E Paulo chama de o caminho, seguidores de Jesus. O mesmo nome que os essênios davam para a sua comunidade. Agora veja o apóstolo Paulo perante Félix, apresentando a sua defesa. Capítulo 24 de Atos. Olha Paulo apresentando a defesa para Félix. Olha o que Paulo fala. Capítulo 24, versículo 14. Porém, confesso-me que segundo o quê? O caminho, a quem chamam do quê? Irmão, está mais do que explicado de que o caminho era uma religião que eles chamavam de seita. Meu Deus, olha aqui, a quem eles chamam de seita. Assim eu sirvo ao Deus que nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo a esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto para justos e injustos. Uma outra doutrina dos essênios, sabe o que era? A ressurreição. A ressurreição era o que diferenciava fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Os essênios também acreditavam na ressurreição. É muito interessante isso, né? Era um símbolo da ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Os essênios acreditavam na ressurreição. E tinha um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição. Você sabe qual é o símbolo judaico da ressurreição? Você sabe qual que é o símbolo judaico da ressurreição? O desenho que eles usam para a ressurreição? É um peixe, coloca aí. Um peixe com uma bola na boca. Esse é o símbolo que eles usavam para a ressurreição. Um peixe com uma bola na boca. Só que essa bola, na verdade, é uma cabeça. É Jonas saindo de dentro do grande peixe. É Jonas sendo vomitado. Então eles entendiam o seguinte, que Jonas passou por um batismo lá embaixo nas águas, ao ser imergido. E que Jonas morreu e nasceu de novo. Quando o peixe vomitou, nasceu um novo Jonas. Não aquele Jonas que tinha entrado, mas agora Jonas teve que ficar orando 3 dias lá. Então, o peixe vomitando Jonas, isso aqui é um desenho que era encontrado lá nas catacumbas deles. O peixe vomitando Jonas representava a ressurreição. Olha que coisa interessante que Jesus fala em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Sobre Jonas, sobre o símbolo da ressurreição. Mateus capítulo 12, versículo 38. Então alguns dos escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas.
Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que ele ficaria 3 dias e 3 noites morto, mas ele ia ressuscitar, como ele ressuscitou no 3º dia. Então, volta lá no peixe. O peixe, para eles, simbolizava, o peixe com a cabeça de Jonas, é o desenho que eles faziam, simbolizava a ressurreição, né? E eu fiquei pensando, né? O Vaticano sempre quis pegar o peixe para eles. E eu confesso que por muito tempo o Vaticano me fez de trouxa, acreditando que o peixe é um símbolo do cristianismo. E na verdade o peixe não é um símbolo do cristianismo. Por quê? Porque o peixe já existia lá atrás. No ano de 2012, foram feitas algumas escavações arqueológicas na propriedade de José de Arimateia. Lembra de José de Arimateia? Então foram lá na propriedade de José de Arimateia e fizeram algumas escavações. E foram encontrados ossuários em algumas catacumbas. E nessas ossadas, em todas essas ossadas, na porta da catacumba, tinha um peixe com uma cabeça uma bola na boca. Em 2012, apaga para mim, irmão. Esses são os túmulos que foram achados. E você vê aqui o peixe com a bolinha na boca que foram achados. Então veja só, isso não é sinal do cristianismo. Isso já existia lá atrás. Isso já estava lá atrás. Isso já tinha lá atrás. Ou seja, era um tipo símbolo dos essênios. Pertencia aos essênios o símbolo da ressurreição do peixe, que foi criado no ano 160 a.C. Então, o peixe nunca pertenceu ao Vaticano, o peixe nunca representou o cristianismo. O peixe representa a ressurreição, o peixe com a bola na boca. Então, como nós vemos aqui uma realidade muito grande, de que o caminho representava uma seita, na visão deles, né? Era uma seita a qual eles eram perseguidos. E por que Jesus foi morto? Por que mataram Jesus? Por que levaram ele à morte? Porque lá em João 14:6 ele diz assim: eu sou o caminho. É eu que sou o caminho. Eu sou essa religião. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, eu sou a ressurreição. Olha que coisa interessante que esse homem fala. Eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou essa religião que vocês perseguem. Então o batismo representa morte e ressurreição. O batismo representa morte e ressurreição, como o peixinho que representa Jonas. Então, meu irmão, é muito interessante isso. Uma coisa que foi plantada lá atrás por uma promessa de Deus, no capítulo 36 do livro de Ezequiel, que os essênios colocaram em prática. E essa religião, que eles chamavam de o caminho, a qual Paulo muitas vezes perseguiu, levando à prisão, e que os judeus os chamavam de seita. Por quê? Porque passavam pelo batismo das águas, porque pregavam uma ressurreição. Aquele que morria, um dia ele teria o direito à ressurreição. João Batista vem cumprindo aquilo que ele aprendeu lá no deserto. Jesus dá prosseguimento nesse importante ritual, porque se trata de uma profecia do próprio Deus. Não foi Jesus que implantou o batismo, foi o próprio Deus que implantou o batismo. Isso é muito importante na nossa vida, e até hoje nós praticamos isso. Por isso eu digo para você, se você não batizou ainda, procure o mais rápido possível para batizar. Batismo significa imergir. É imergir. Não é expelir água, não, é imergir. É batismo nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. E também não é no nome de uma trindade
criada pelo Vaticano, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ser meninos na fé. Nós temos que saber, entender e compreender qual é o significado. Amém? Eu gostaria que você guardasse essa palavra no teu coração. Eu estudei muito para que essa palavra pudesse ser pregada. Essa palavra, para vocês terem ideia, é uma matéria da nossa nova apostila da escola bíblica. Olha só o que vem por aí. E você está perdendo a escola bíblica. Lá a gente vai debater, lá só esse assunto aqui que eu resumi um pouco sobre o caminho e sobre esse batismo. Só lá nós vamos ter estudo para quase um mês aqui na escola bíblica, falando sobre o batismo e sobre o caminho que eles chamavam de seita. Tá? Então gostaria que você viesse participar do estudo bíblico. Não está pronto ainda a nossa nova apostila. Eu ainda estou trabalhando nela. Eu estudei muito, procurando, lendo livro, procurando na história, procurando o que é história, procurando o que a Wikipedia diz, procurando o que os livros de histórias deixam registrado, procurando na arqueologia. Eu pesquisei muito sobre isso, né? Teve um dia aí que eu estava assim com a cabeça que estava até explodindo, de tanta dor na cabeça, de tanto parar, pensar. Eu deixei meu telefone desligado, fiquei pensando, orando, pedindo direção para Deus. Então venha participar, é importante. Não deixa de participar dos estudos bíblicos não, amém? Então feche os teus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pois a tua palavra, meu Pai, é caminho de vida. Ah, meu Deus, eu gostaria muito que o mundo inteiro tivesse a responsabilidade de ensinar uma palavra verdadeira. Mas infelizmente, meu Deus, as pessoas estão procurando prosperidade, elas estão procurando um evangelho de cura, não um evangelho salvífico de salvação. Infelizmente, meu Pai, as pessoas estão se corrompendo, como eu vi ali na televisão. Aquela mulher, aquela pastora que pula na piscina e dá água para os fiéis da igreja dela beber. Meu Deus, tenha compaixão de tanta ignorância. Tenha misericórdia da ignorância desse povo, meu Pai. Abra a visão espiritual